Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samar Everton e um dos pedidos que fizeram lá no canal foi que eu gravasse um vídeo mostrando, fazendo um tutorial Android de como consumir um endpoint, consumir uma API, recuperando objetos JSON, utilizando a biblioteca Retrofit da Square, que é uma das bibliotecas mais utilizadas profissionalmente. A gente está aqui na versão 2 beta 4, importante notar isso daqui. Porque dependendo da variação aqui, pode ter algumas diferenças na implementação, né? Vídeo super mão na massa, a gente já vai começar já direto implementando. A gente só precisa, obviamente, antes ter um endpoint, ter uma API para consumir dados. E aí eu já vou até aproveitar também para dar uma dica para vocês aqui, para quem não conhece, acessar aí o Udacity, cursos de Android, de iOS, só cursos de Android, acho que são mais de 15 feitos em colaboração com o Google, tudo gratuito, então conteúdo top, fica aí a dica. E o próprio site deles e os aplicativos também consomem uma API para mostrar os dados para o usuário, né? Se a gente entrar aqui na parte da documentação da API, a gente vai conseguir enxergar o endereço para recuperar algumas informações, tá? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, para ver a documentação. E eu tenho aqui, por exemplo, um endpoint, tá? Que aponta para uma API pública, né? Versão 0. Que aqui está um pouquinho estranho, que ele fala cursos, né? Mas na verdade ele não retorna só cursos, tá? Ele retorna aí mais algumas informações. Então vamos ver tudo que ele retorna aqui, tá? Ele retorna as trilhas, né? Então para você, de repente, terminar o que eles chamam de um programa Nanodegree, você tem que completar estes cursos, tá? Ele retorna esses programas Nanodegrees. Depois quem quiser pode dar uma olhada no site sobre o que significa isso. E retorna os cursos propriamente ditos. Vamos ver a estrutura deste JSON aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui um objeto cursos, que é um array, obviamente, está começando aqui, né? E termina, vai longe isso daí. E aqui, por exemplo, eu tenho o primeiro curso, tá? E esse primeiro curso, dentro dele tem um outro objeto, que é um array de instrutores, onde cada instrutor tem uma foto, tem um nome, né? Tem um resumo aí, uma mini biografia. O curso, propriamente dito, tem um assunto, né? Uma imagem, o que espera que o aluno aprenda, né? Tem o título também. E mais algumas coisas aí, de qual trilha ele faz parte, por aí vai. Depois você começa um outro curso e assim por diante, tá? Então nós vamos fazer criar um serviço na Retrofit que vai acessar essa endpoint, né? Nós vamos acessar esse endpoint de forma já assíncrona, né? E nós vamos já obter esse JSON e nós já vamos utilizar uma outra biblioteca para fazer a serialização e a deserialização desse JSON, ou seja, tudo que a gente não precisa fazer o parse manual. Nós vamos criar nossos objetos instrutor, nós vamos criar nossos objetos curso, né? E automaticamente, quando o endpoint fizer o retorno, nós vamos pegar já esse JSON e já converter para os nossos objetos, para já trabalhar de forma direta, usando a nossa lógica, a nossa regra de negócio e por aí vai. Vamos lá então? Bom, vamos começar fazendo a configuração do meu projeto. Eu criei um template básico aqui, né? Se eu for acessar a internet rapidamente, então eu já vou colocar a permissão de internet, já para não ter nenhum problema, não é isso? Eu já vou lá no meu build.gradle para fazer o download das dependências, que no nosso caso aqui são duas, tá? O Retrofit e o JSON, que é o cara que vai fazer, fazer o parse do JSON que a gente está recebendo e converter para os nossos objetos, tá? Então aqui na página da Retrofit, por exemplo, aqui na parte de download, a gente tem aqui a instrução que a gente tem que colocar no nosso build.gradle para fazer o download das dependências aí. Então, vamos lá no build.gradle aqui, e eu vou colocar esse cara aqui, por exemplo, tá? Vou mandar sincronizar, só para ele já fazer o download.
E aí também eu já vou fazer aqui o download da própria biblioteca JSON. Aqui tem vários, né? Tem vários converters que ele fala. A gente vai utilizar esse daqui. Então vou copiar isso daqui. Vou compilar, vou colocar a linha aqui. O único detalhezinho aqui, né, que a gente tem que colocar a versão aqui. Então 2.0.0, no meu caso aqui, na data de hoje, a versão mais nova é a beta 4. Vou clicar em sincronizar agora. Ele vai fazer o download das dependências. Pronto, as bibliotecas estão prontas para serem usadas. Muito bom, eu vou aqui dentro da minha pastinha Java, né? Dentro da pastinha do meu projeto aqui, eu vou criar um novo pacotinho aqui que eu vou chamar de modules, tá? Só para separar as minhas classes que vai representar as informações que eu estou consumindo, tá? Então eu estou criando aqui e eu vou criar agora eu vou criar uma classe que representaria essa estrutura aqui, ó. Um objeto courses que vai ser uma lista de cursos, né? Aí eu poderia também ter um objeto tracks, que é uma lista de track, e a mesma coisa para os programas da Node-Gris aqui. Na verdade eu não vou fazer com todos, eu vou fazer só com cursos, né? Porque depois seria basicamente só replicar para essas duas coisas aqui. Então vamos lá, lá na minha pastinha modules que eu criei, eu vou criar uma nova classe Java que eu vou chamar de Udest Catalog. É um catálogo do Udest aqui, que teria uma lista de curso, aí que poderia também ter, né, uma lista de track, que é aquilo que eu falei para vocês. Não vou ficar replicando tudo porque é a mesma coisa, né? E poderia ter aqui o objeto de programas. Na verdade eu não vou fazer isso daqui, vou deixar até comentado aqui, mas eu vou implementar só para eu recuperar os cursos em si. Estou deixando o meu modificador público aqui. Na verdade, estou criando uma estrutura que só vai expor os dados que eu estou recebendo. Então, não preciso ter aquela paranoia aqui de usar o private com getters, setters, encapsulamento e tal. Não é o foco agora. Vou criar... Bom, só tenho uma observação, né? Aqui o nome, ó, eu estou usando o mesmo nome aqui. Porque depois aquela biblioteca que vai fazer o parse, pegar esse JSON e converter nos objetos, ele vai utilizar aí o nome da propriedade para se orientar. Então eu estou usando a mesma coisa aqui. Se isso aqui é uma lista de curso, eu tenho que criar então aqui o meu modelo, a minha classe curso. Então eu vou dar um Alt Enter, mandar criar aqui. Ele criou a classe curso, mas o que é um curso? Vamos tentar enxergar aqui vamos tentar ver o que é um curso aqui. Um curso, ele tem, por exemplo, obviamente também não vou criar todas as propriedades, né? Não tem sentido, mas ele tem, por exemplo, um título e um subtítulo, tá? Então vamos lá criar aqui de novo, né? Vamos observar bem a forma como está escrito, né? Title, subtitle. Então vou criar como público aqui string, title, subtitle, tá? Só que um curso, ele também tem uma lista vou criar aqui um instructors, né? Que são os instrutores do curso. Ó, a forma como está escrito aqui. Tá? Mas o que é um instrutor? O instrutor ele tem, né, uma foto, eu vou colocar aqui um nome e a biografia. Tá? Então eu vou criar aqui a minha classe instrutor, que vai ter aqui name, né, e a biografia. Isso mesmo? Nome e biografia. Pronto. Basicamente eu criei o meu modelo das informações que eu preciso para recuperar, obviamente, já para manipular isso dentro do Android. Se a gente voltar um pouquinho aqui na biblioteca na página da biblioteca Retrofit, né? Vocês veem na verdade que a gente vai implementar aqui, né, um cliente HTTP type safe.
ou seja, para a gente acessar esses serviços da API de forma segura, né? Sem ficar preocupado em deixar, por exemplo, os endpoints, os endereços dos endpoints hard-coded dentro do nosso código e por aí vai. Então nós vamos primeiro criar uma interface que vai definir o contrato para acessar essa API aqui, tá? Depois o retrofit vai gerar uma classe que implementa essa interface. E aí com essa classe a gente pode consumir o serviço em si. Mas primeiro vamos definir qual que seria o contrato, as regras para acessar essa API aqui, tá? Então eu vou voltar aqui no meu código e eu vou criar aqui uma nova interface que eu vou chamar aqui de Udacity Service, tá? E aí a gente precisa então definir quais são as regras. Eu estou mostrando para vocês aqui como eu vou acessar um endpoint só, tá? De repente isso daqui poderia estar desmembrado, então eu teria, por exemplo, um endpoint só para recuperar curso, eu teria um endpoint só para recuperar os programas NanoDegrees e por aí vai. Então, na verdade aqui a nossa interface vai ter a regra para acessar somente esse endpoint, que é o único que a gente está utilizando neste exemplo aqui, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou chamar aqui, por exemplo, como se estivesse, né, criando um método aqui, list_catalog, tá? Eu até poderia chamar cursos, mas é que eu achei meio estranho, porque na verdade ele não retorna só curso. Então é como se eu estivesse recuperando aí, listando todo o catálogo do Udacity. E aqui a gente tem que definir aqui qual que é o retorno deste método, né? Que é um Udacity catalog, tá? Só que isso aqui a gente tem que definir aqui que na verdade não é que ele já vai retornar um catálogo, né? A gente tem aqui uma chamada que vai retornar esse catálogo aqui, um call. Tá, só que em nenhum momento a gente definiu, quando a gente tentar listar esse catálogo, qual o endereço de internet que vai ser acessado, tá? Então eu vou criar, primeiro de tudo, uma constante do tipo string, que é toda a parte fixa dos meus endereços aqui, tá? Minha parte que não vai mudar. Embora aqui eu até poderia colocar um parâmetro aqui para especificar qual a versão da API que eu quero ou não, tá? Mas eu vou deixar tudo isso daqui como fixo, inclusive aqui essa barra aqui no final, ok? Vamos lá então. Então eu vou pôr aqui static final string, né? E string que eu vou chamar de URL base, tá? Que é igual a isso daqui. Opa, fechei aqui. Tá, mas quando eu tentar acessar esse método que vai fazer uma chamada retornando um catálogo do Udacity, né? O que ele vai chamar? Qual o endereço que ele tem que acessar? Então eu vou especificar aqui que ele tem que fazer um get, né? Dependendo, geralmente quando a gente quer fazer consumir algo que é somente leitura, né? Não vai envolver modificações de dados, a gente pode utilizar o get, né? Aqui no próprio browser tá claro que a gente está utilizando o get, a gente está testando essa API direto no navegador, né? E eu vou colocar aqui isso aqui, ó, curse, né? Mas por que isso daqui? Porque na verdade ele vai quando a gente criar um objeto do tipo retrofit, a gente vai especificar a URL base. E quando ele tentar consumir algum endpoint, o que está aqui vai ser concatenado com a minha URL base. Então é como se eu pegasse esse curso aqui e colocasse aqui. Ficaria todo esse endereço aqui que me retorna essas informações aqui. Beleza? Então agora vamos partir para a criação do objeto retrofit. Então eu vou voltar aqui para minha activity. Eu nem vou criar uma interface para o meu aplicativo, porque não é necessário. Simplesmente quando eu executar o aplicativo, né, ele vai chamar o método onCreate
e já vai sair fazendo a chamada da API. Já está o suficiente para a gente mostrar nesse exemplo aqui. Tá? Então o que eu vou criar aqui? Eu tenho a classe retrofit, então eu vou ter uma variável aqui chamada retrofit. Vou aqui utilizar o retrofit.builder para retornar uma instância desse cara, tá? Só que esse cara ele tem uma URL base, e a URL base está definida aqui, no nosso caso, né? Está definida onde? Está definida aqui no nosso Udacity Service, que é esse base URL. Então eu vou chamar aqui Udacity Service.base URL. Como eu já quero que ele pegue esse JSON e converta para objetos, eu vou utilizar um converter. Lembrem sempre que lá na página do Retrofit é especificado vários converters, né? A gente vai utilizar aqui o JSON. Então eu vou chamar o método addConverterFactory, né? Mas qual converter ele vai utilizar? O JSON. Então vou criar aqui. E aí o método .build, que tudo isso vai retornar um objeto retrofit e vai guardar aqui nessa... Na verdade essa variável vai apontar para essa instância que está sendo retornada, né? E aí então agora eu quero criar uma classe que vai implementar esse contrato aqui. Cadê o contrato? Então eu vou criar uma classe que vai implementar esse contrato aqui, que é o contrato que tem lá um método para acessar, por exemplo, os catálogos, né, do Udacity. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de Udacity Service, que eu vou chamar de Service, por exemplo, é igual retrofit.create. Então eu vou criar aqui, eu vou passar aqui Udacity Service.class. O que ele está fazendo aqui, né? Estou instanciando uma interface, não tem como instanciar uma interface. Isso aqui é polimorfismo, então isso aqui está retornando uma classe que implementa a interface Udacity Service, né? E através do polimorfismo aqui, eu coloco aqui a interface, né? E essa classe, esse objeto que implementa essa classe é guardado aqui dentro desse service. Então agora, por exemplo, se eu tentar escrever isso aqui, ó, service.listCatalog aqui, né? Que é este método aqui que vai fazer uma chamada para esse endereço, retornando um objeto do tipo Udacity Catalog. Se eu fizer isso daqui, ó, tá? Então o que esse cara retorna para mim? Vamos colocar aqui, ó, ele retorna, né? Na verdade ele não vai fazer já a chamada, né? Vai retornar um objeto que vai fazer a chamada para esse Udacity Catalog. Então eu vou criar o tipo aqui, ó, um call de Udacity Catalog. Call de Udacity Catalog, que eu vou chamar de request catalog, que vai ser igual então ao meu service.listCatalog. Beleza. Agora então esse objeto pode fazer a chamada para o endpoint propriamente dito. Vou fazer import da classe aqui. E aí tem duas formas, né? Tem como a gente fazer essa chamada de forma assíncrona. Por exemplo, se eu tivesse já dentro de uma classe async task, né? Ou dentro de uma thread, eu já poderia fazer isso de forma síncrona. Como não é o caso aqui, eu estou executando isso aqui dentro da minha UI thread, né? Eu tenho que executar isso daqui de forma assíncrona, senão eu vou tomar um erro, né? Porque obviamente a UI thread não pode ficar esperando o retorno de uma requisição da internet, porque você vai travar a interface do usuário, por aí vai. Então, vamos lá. Esse objeto aqui, ele tem dois métodos, né? O execute para executar de forma síncrona e o enfileirar aqui para executar isso daí de forma assíncrona, que é o que a gente quer. Só que quando a gente passa isso daqui, a gente tem que criar uma classe anônima, um callback aqui, que vai implementar isso aqui, né?
Porque isso daqui vai ter lá o callback que vai ser executado quando você teve um retorno com sucesso, né? E o callback, obviamente, que vai ser executado quando você teve um erro, por exemplo, quando o usuário estiver sem internet, né? Então, eu vou implementar aqui, ó, new callback de Udacity Catalog, né? E ele já trouxe aqui os dois métodos que estão definidos, né, dentro da interface aqui, onResponse e onFailure. Aqui, por exemplo, quando a gente tiver algum erro, então eu vou jogar no log se a gente tiver algum erro, por exemplo, deveria ser log.e aqui, de uma tag qualquer, que eu vou só jogar aqui, eu vou colocar assim, erro, né? Vou concatenar aqui com o getMessage do meu objeto T. Vou criar essa tag aqui, né? Aqui de Suemar. E aqui eu tenho o onResponse, que não significa que você obteve uma resposta com sucesso, só significa que você obteve uma resposta. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, né, se a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, na parte de ferramenta do desenvolvedor aqui, né, obviamente o pessoal já sabe, o pessoal que trabalha com web aí, né, você está recebendo aqui uma resposta com código 200, significa que foi executado com sucesso. De repente tivesse um erro interno no servidor deles, tá? A sua requisição, a sua internet está ok, você acessou o servidor respondeu, mas respondeu com um erro, tá? Qual o método que vai ser chamado? Não é esse. Aqui é quando você não consegue fazer requisição. Se você obteve uma requisição com uma resposta com erro, o callback vai ser chamado esse daqui. Então é importante a gente verificar se a gente recebeu o retorno com sucesso. Então eu vou pegar aqui esse meu objeto response, ó, e ele tem aqui um método, né, perguntando se foi retornado com sucesso, retorna um boolean aqui, né, e a gente também pode pegar o próprio code para mostrar, né. Então, por exemplo, assim, se não retornou com sucesso, eu vou colocar aqui, eu vou logar aqui, vou colocar assim, erro. Eu só vou colocar aqui o código, né? Response.code. Se não, né? Se foi retornado com sucesso, vou colocar aqui requisição retornou com sucesso. Então eu vou pegar, lembra do meu objeto lá, Udacity Catalog? Cadê? Que tem uma lista de cursos, que também poderia ter uma lista de tracks, eu poderia recuperar tudo de uma vez, né? Então eu vou declarar esse cara aqui em Udacity Catalog. Eu vou chamar de catálogo. Que ele vai ser igual a quem? Eu vou colocar aqui, ó, response.body, tá? E aí ele vai pegar já aquele objeto, todo aquele objeto JSON que está aqui, e já vai converter aqui na minha classe, né, num objeto representado pela minha classe. E aí eu já vou ter todas essas informações, toda essa lista disponível para eu percorrer. Então beleza, se foi recuperado com sucesso, né, essa requisição retornou com sucesso, eu obtenho meu catálogo. E como eu não tenho nenhuma interface gráfica no meu aplicativo, simplesmente eu vou mostrar no log. Então, por exemplo, aqui, ó, para cada curso, vou chamar de C, que está dentro do meu catálogo.curse, né? Para cada curso, vou mostrar no meu log aqui. Vou mostrar quem? Eu vou mostrar o curso. Deixa eu ver o que eu tenho no curso aqui: o título e o subtítulo, né? Vou pegar aqui o título e o subtítulo. Vou mostrar primeiro o título, e aí depois eu vou colocar 2 pontos e vou mostrar o subtítulo. Então é c.title, c.subtitle. E aí para cada curso,
lembrem que, pessoal, que para cada curso eu tenho uma lista de instrutores, não é isso? Então, ó, o meu curso tem uma lista de instructors, né? E se eu abrir lá o meu instructor, eu tenho aqui um name e uma biografia, né? Vou colocar só um nome, então. Então, aqui, para cada instrutor, que eu vou chamar de I, que está dentro do meu curso.instructors, vai retornar aqui os instrutores do curso, eu vou colocar aqui log na mesma tag, tá? Vou colocar aqui só vou colocar já direto aqui o i.name, não vou nem pegar a biografia. E aí aqui só para eu separar, né, para ficar visualmente melhor, já que a gente está utilizando a ferramenta de log, eu vou colocar uns tracinhos aqui para a gente separar um curso do outro, para ficar melhor. Bom, se eu não errei nada, eu acho que é isso daí, né? Vamos testar agora. Vou mandar executar, deixa eu só tirar aqui a tag aqui, senão não vai aparecer no meu filtro. Vou dar parar a execução aqui que eu tinha compilado, vou dar rodar de novo. Ele executou, né? Não tem interface gráfica nenhuma, mas aqui no meu logcat eu já estou monitorando aqui as entradas com tag SUEMAR com nível de severidade de informação. E aí eu tenho os cursos separados, então. Esse aqui é o nome do curso, título, né? Subtítulo, né? 2 instrutores. Vou para o próximo, título, subtítulo, 2 instrutores. E assim por diante. Lembrando sempre que aqui bastaria, por exemplo, se eu quisesse recuperar além de cursos, né, eu poderia aqui no meu Udacity Service, no meu Udacity Catalog, criar aqui, por exemplo, as outras variáveis para receber as outras informações além de cursos, que no caso essa API do Udacity disponibiliza para a gente. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós aprendemos a consumir APIs e pegar o JSON de retorno e já converter para os nossos objetos utilizando a biblioteca Retrofit. Vale a pena dar uma olhada na documentação aí, tem muita coisa bacana quando você quer, por exemplo, fazer um post, quando você precisa passar parâmetros para sua URL, que no nosso caso aqui a gente não precisou, né? A nossa URL foi sempre fixa, mas há casos, por exemplo, até aqui na própria página do Retrofit, ele tenta listar alguns repositórios de um determinado usuário, repositórios do GitHub de um determinado usuário, e ele precisa passar quem que é esse usuário por parâmetro, né? Então aqui tem especificado como que ele pode utilizar aqui, no caso aqui, ó, onde ele anota qual que é o endereço que ele vai acessar, né? A variável aqui ele coloca entre chaves, né? E depois ele cria esse parâmetro aqui. Então toda vez que alguém for chamar esse método listRepos, né, ele tem que passar qual que é o usuário como parâmetro para listar os repositórios daquele usuário, né? Uma forma de passar parâmetro, forma de manipular a URL, né? Criar query strings, né? A parte do buddy request, e tem muita coisa aí. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima, valeu!